Às vezes, a gente desconfunde com 5 anos de antecedência. Que eu não preciso que ninguém vaze nada para eu saber quando uma coisa presta e quando ela não presta. Veja pelos olhos da moral, do bom senso, da lei, da Constituição. Mas eu já chego lá. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Rádios. E se eu perder tudo, tio Rei, como é que é, Érico Oyama? E se eu perder tudo, tio Rei? Aí você vai à minha página na internet, www.reinaldozeved.com.br. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui. Eu passei os últimos 5 anos, a partir do 3º ou 4º mês da Operação Lava Jato, apontando as agressões à ordem legal cometidas por um verdadeiro ente de razão, por uma espécie de entidade mesmo que se formou, sob o pretexto de combater a corrupção e que agredia a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código da Magistratura, o Código de Ética do Ministério Público, infelizmente, muitas vezes em parceria com a imprensa, que acabou sendo porta-voz passiva de ilegalidades industriadas que resultaram numa realidade política tal que aí está dada. E como prêmio, Sérgio Moro levou o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. E não adiantava, quer dizer, não adiantava, apontavam-se as ilegalidades, mas havia um objetivo maior, o desiderato era combater a corrupção. E amigos meus liberais, liberais de mentirinha, liberais de fancaria, liberais de 5ª categoria, fajutos, michurucas, aderiram à depredação da ordem legal. E eu não aderi. Me custou caro, me custou 3 empregos. Perseguição nas redes sociais, malhação permanente, ataques os mais vis, vazamento de conversa com fonte, agredindo a Constituição. Aliás, Lava Jato que vazou minha conversa com Andréa Neves, vá procurar o que tinha lá. Eu critiquei uma matéria da Veja, e eu tinha um site na Veja, numa conversa com fonte, e citei um poeta. Eu não cometi crimes. E vocês vazaram. E alguns imbecis dizem, Reinaldo bate na Lava Jato porque vazaram a conversa dele. Não, vazaram a minha conversa porque eu batia na Lava Jato. E porque o meu bater sempre doeu mais, porque eu não sou de esquerda. Porque eu sou um crítico e sempre fui severo do PT. Eu tenho 4 livros com críticas muito duras ao petismo. Mas eu criticava o petismo porque eu sigo as regras do jogo. Eu sigo as regras da democracia, eu sigo as regras da Constituição. Eu sigo as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal. Isso é ser um liberal, isso é ser um conservador. Defender o molde institucional e mudar pelo caminho da lei o que tem de ser mudado. Me ofereceram um pacote de combate à corrupção com agressões
permanentes, cotidianas, diárias à ordem legal, empurrando o país para o caos político. A Lava Jato provocou, estima-se, prejuízo em empresas de 180 bilhões. E vai recuperar, na melhor das estimativas, quando recuperar 10 bilhões. Ah, então não se combate a corrupção? A pergunta é boçal. É claro que se combate a corrupção. Dentro da lei. Ah, mas é possível combater dentro da lei? É possível combater dentro da lei. Propondo, inclusive, leis novas. Empresas são flagradas em corrupção no mundo inteiro. Mas não são destruídas. Aqui tomou-se a decisão, inclusive, de destruir as empresas, de destruir os empregos. A Odebrecht empregava 168 mil pessoas, deve empregar hoje 12 mil. Prestes a pedir recuperação judicial, segundo andei lendo. Não era possível punir as falcatruas sem destruir a empresa? Essa e outras. Mas não, porque tínhamos o santo, aquele diante do qual todos se ajoelhavam. Eu escrevi no 3º mês da Lava Jato: não me ajoelho aos pés de homens. Só me ajoelho diante de um ente. Que não é desse mundo. Ai, o que o Reinaldo tem contra a Lava Jato? Eu lhe faço a pergunta. Existe ainda miséria no Brasil. Para combater a miséria, tudo é permitido? Por que só para combater a corrupção tudo é permitido? Existe injustiça no Brasil. Para combater a injustiça, tudo é permitido? O cangaço foi uma forma de combater a injustiça. Você justifica o cangaço? Por que vai justificar o cangaço legal? O cangaço institucional? Ah, agora a Lava Jato está chocada com os vazamentos. Lava Jato chocada com vazamento. Tenham vergonha na cara. Vocês vazaram conversa de imprensa. Vocês selecionavam os alvos para vazar. Em associação, sim, as redações têm de pensar isso seriamente. Em associação com jornalistas. E agora vem as conversas a público. Crimes foram cometidos. Crimes foram cometidos. Um juiz não se associa com o órgão acusador. A natureza do juiz é ser imparcial. Esse é seu fundamento. Essa é sua razão de ser. Quando ele se associa com o órgão acusador, ou com o de defesa que seja, todo o processo está viciado. E nós vamos ter de saber até onde isso chegou. Ficou na primeira instância? Não sei. Parou na primeira instância? Não sei. E se subiu? Oh, sim, durante um tempo eu parecia um maluco. Aquele que vai sozinho bater na Lava Jato. Mais uns 2 ou 3, não vou dizer nomes, porque eu não quero. Não quero que colocar outras pessoas naquilo que é a minha coisa. Porque essas pessoas, por sua vez, têm obrigações e vínculos e tal, e eu não quero ficar... Os meus colegas sabem que eu não ponho ninguém nas minhas aventuras, nos meus pontos de vista. Jamais. Jamais. Aqui nesse programa, os meus colegas de estúdio sabem, quando eu tenho uma opinião polêmica, eu não busco assentimento de ninguém. Que eu não quero associar ninguém àquilo que eu penso. E eu arco com o meu pensamento. E com as consequências do meu pensamento.
Oh, eu quase causei uma comoção quando eu disse: Lula foi condenado sem provas. E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro, em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas. O desafio permanente que eu faço aqui a qualquer morista, a qualquer bolsonarista, a qualquer ista que não seja um legalista, me aponte na sentença onde está a conexão entre o contrato da OAS e o apartamento. E toda a artimanha para chegar lá está revelada. Um juiz coordenando uma força-tarefa de investigação é asqueroso. É ilegal, é criminoso. Ah, quer investigar o vazamento, a invasão? Investigue-se. Eu só pergunto, alguma vez a Lava Jato investigou os vazamentos ao longo de 5 anos? Eu pedi investigação do vazamento que me envolve, sabe o que aconteceu? Foram investigar e chegaram à conclusão, não conseguimos chegar a lugar nenhum. E pronto, e acabou. E encerrou-se a investigação. Quando o artigo 5º da Constituição estava sendo jogado no lixo. Não, eu não estava doido? Ora, o que há? Vocês podem imaginar a quantas festas eu fui? Eu, conhecido crítico do PT, encostava alguém e perguntava: mas por que você é contra a Lava Jato? Eu disse: não, eu não sou contra a Lava Jato. Eu sou contra que se transgrida a lei sob o pretexto de investigar. Porque quando você transgride a lei sob um bom pretexto, numa democracia, você transgride a lei para qualquer pretexto. E eis que de súbito ficamos sabendo, de repente, que a Lava Jato tinha decidido fazer uma fundação com 2,5 bilhões de multa paga pela Petrobras. Ao arrepio da lei e com a assinatura de uma juíza. A mesma, lembre-se, que ao condenar Lula no caso do sítio de Atibaia, copiou um pedaço de uma sentença de Moro. E depois disse: copiar é normal. Nós temos o sistema PROC. Copiar é normal, não ler a própria sentença copiada. É um escárnio. É uma vergonha. Demita-se, Sérgio Moro. Hoje você passou a ser um peso para o governo Bolsonaro. Que coisa, hein? De ativo do governo Bolsonaro, de grande estrela do governo Bolsonaro, você passou a ser uma má companhia para o governo Bolsonaro. Um lugar no Supremo, alguém que fez o que fez, que não se comportou de acordo com as regras como juiz. Que claramente decidiu de olho na opinião pública. Afaste-se, Deltan Dallagnol. Não comprometa a instituição a qual você pertence. Vocês viciaram todo o processo, vocês envenenaram as provas. Sob o pretexto de combater corrupção, vocês conseguiram fazer o contrário. Porque não pense que Lula pode ser o único beneficiário da lambança que vocês fizeram. Mais gente pode ser. Vocês envenenaram as provas. Eu a favor de vazamento? Não, eu sou contra. Vocês são favoráveis a vazamento, eu sou contra. Ah, estão culpando agora o Ministério Público, a presunção de inocência. Vocês são contra a presunção de inocência, eu sou favorável à presunção de inocência. E virei alvo fixo de vocês.
Sim, eu estava certo. E, infelizmente, quem se ajoelhou para a Lava Jato estava errado. O combate à corrupção tem que continuar. Não quero acabar com a Lava Jato, não. Ou melhor, não quero acabar com o combate à corrupção. A Lava Jato, como está, tem de acabar sim. O combate à corrupção permanece. Vocês não são donos do Ministério Público. Numa única operação, queriam fazer uma fundação de 2,5 bilhões. Tentaram raptar o Estado de Direito, tentaram raptar a democracia, tentaram raptar as leis. Pretexto, combater a corrupção. Como disse Manon Roland, indo para a guilhotina, ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome? Ó combate à corrupção, quantos crimes se cometem em teu nome? Quantos crimes se vão cometer sob a aparência da legitimidade para combater a corrupção? Transformando-se num verdadeiro partido político, num projeto de poder. Eu não passei 12, 13 anos combatendo o PT para me ajoelhar diante de vocês. E todos os combates que eu fiz ao PT foram combates que tinham como referência o Estado Democrático de Direito. Vá ver quando foi que eu combati Bolsa Família, vá ver quando foi que eu combati FIES, vai ver quando os programas sociais do PT. Nunca. A gastança, sim. Todas as vezes que eu combati de olho na Constituição. E que vocês resolveram pedir licença para transgredir. E eu não dei. Fraudaram o Estatuto da Magistratura. Fraudaram o Código de Ética do Ministério Público. Fraudaram a Constituição. O órgão acusador não trabalha em parceria com o órgão julgador. E como foi que eu percebi que as coisas estavam tomando um mau caminho? Quando eu vi que não se respeitava o artigo 312 do Código de Processo Penal para decretar as prisões preventivas. E me ocorreu o óbvio. Se um juiz prende quem quiser, como quiser, a hora que quiser, faz também o que quiser. E quando foi que o embate mais severo começou? Quando eu fui ler a sentença de Sérgio Moro. E não encontrei lá o liame, a ligação entre contratos da OAS com a Petrobras, ou do consórcio integrado pela OAS, e o apartamento. E agora as conversas que vêm a público evidenciam as mágicas que foram feitas para tentar estabelecer esse liame, que não foi estabelecido, porque nos embargos de declaração o Sérgio Moro diz que ele nunca disse, ele nunca afirmou que o apartamento saiu do contrato com a Petrobras. Se não é assim, se não afirmou, não poderia ter sido ele o juiz. Ah, isso tudo é para fazer Lula solto. Uma ova que é para fazer Lula solto. Lula livre. Porque eu estou pegando no pé de vocês desde 2014. E o impeachment foi em 2016. Não é? Sim, eu vou voltar a vocês. Tá feliz porque tá com razão? Não, eu continuo com o João. Amar é melhor do que ter razão ainda. Passaria mais 10 anos se a verdade não começasse a vir à tona, sustentando o que sustentei.
Porque eu sustentei o triunfo da Constituição, eu sustentei o triunfo da legalidade, eu sustentei o triunfo da institucionalidade. Que vocês fraudaram com essa promiscuidade asquerosa. Hashtag pronto falei, vamos comercial. Eu vou voltar a esse assunto, é claro. Naldo, se for mesmo verdade que o Sérgio Moro grampeou o escritório dos advogados do Lula, o que pode acontecer em relação ao Lula preso agora? Bom, primeiro que é crime, se aconteceu. Que ele está dizendo assim, eu achava que fosse telefone de um escritório, não sei o quê. Né? E segundo, que pode dar nulidade do processo. Só isso. Que também tem mais essa, né? Tem mais essa. O desrespeito ali à relação do advogado com o cliente. Né? O que mais? Muito bem, nós estamos de volta com a Rede Reunida. Ô, Fábio Cuba. Sim. Sabe o que faltou ao Sérgio Moro? O quê? Faltou ao Sérgio Moro o que eu chamaria de paradigma Vanderleia. Sabe? Sei. Chegar um juiz de um tribunal superior e dizer assim pra ele: Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. faltou gente no TRF4 para fazer isso. Mas também no Supremo Tribunal Federal faltou gente que dissesse isso para Sérgio Moro. Não, era o senhor juiz mesmo. Ah, tá. Senhor juiz, pare agora. É isso, faltou os tribunais superiores que eu digo superiores à primeira instância. O TRF4, até agora eu tenho uma certa curiosidade de saber em que parte da sentença do Moro o TRF4 encontrou as provas. E as encontrou de tal sorte robustas que elevaram a pena do Lula em quase 50%. Né? Quando, nas conversas vazadas, diz Dallagnol, falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois do que me falaram, tô com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Sabe por quê? Porque não há nenhum liame, nenhuma ligação entre o apartamento e os contratos. O que Sérgio Moro reconheceu por escrito. E aí, a saída predileta de Deltan Dallagnol e Lava Jato. A opinião pública é decisiva e é um caso construído com prova indireta e palavra de colaboradores contra um ícone que passou incólume pelo Mensalão. A prova indireta aqui seriam as provas indiciárias. Só que não há nem prova indiciária que leve ao apartamento. É mentira. Até porque esse caso do apartamento já tinha começado a ser investigado aqui em São Paulo, relativo ao Bancop. Nada tinha a ver com Curitiba. Deram um jeito de mandar para lá, porque era o jeito de mandar para a cadeia. Isto é uma interferência de maneira pensada no processo político. Não acredite em mim, acredite em Sérgio Moro. A denúncia, vejam lá no meu blog, a denúncia que o Deltan Dallagnol apresentou dizia: apartamento saiu dos contratos. Quando vem a condenação, não há vínculo entre uma coisa e outra. A defesa de Lula pergunta nos embargos de declaração como é que não há vínculo. E aí o Sérgio Moro respondeu: este juízo jamais afirmou
na sentença ou em lugar algum, é o português do Sérgio Moro, né? Vocês têm que desculpar. Na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagens indevidas para o ex-presidente. Então, por que ele foi condenado? Então, por que ele foi condenado? Tem resposta também nos vazamentos. O Deltan Dallagnol explica lá por que ele fez o tal do PowerPoint. O objetivo do PowerPoint. Aí ele diz, não era para provar a lavagem de dinheiro do Lula, era para ligar o Lula aos 87 milhões de desvio. Ele confessa isso ao juiz. E o juiz diz, não se preocupe, bom trabalho. Hein? E aí tem uma coisa deliciosa, eu agradeço, inclusive. Olha, agradeço de coração mesmo. De coração, porque isso significa entrar para a história do combate ao arbítrio no Brasil. As conversas deixam claro que o Deltan Dallagnol é obcecado pelo que falam dele na mídia e da operação. E como vocês sabem, 99% da imprensa puxam o saco da Lava Jato. E eu estou entre os que não puxam. Porque eu cobro cumprimento da lei. E aí, o The Intercept Brasil informa o seguinte: preocupado com a repercussão pública de seu trabalho, uma obsessão do procurador, como demonstra a leitura de diversas suas conversas, ele prossegue. Ainda como a prova é indireta, juristas, aí ele põe entre aspas, juristas, como Lênio Streck e Reinaldo Azevedo, falam da falta de provas. Ô, Dallagnol, você me lê, querido? Eu também te leio, infelizmente. Viu? Creio que isso vai passar só quando, eventualmente, a página for virada para a próxima fase, com o eventual recebimento da denúncia, em que talvez caiba, se entender pertinente no contexto da decisão, abordar esses pontos. Aqui já é o Dallagnol sugerindo coisas ao juiz, porque quem ia receber a denúncia? O juiz. Aí responde Sérgio Moro. Definitivamente as críticas à exposição de vocês são desproporcionais. Siga firme. Menos de um ano depois, o Sérgio Moro condenava o Lula. O nome disso aqui é conluio entre o órgão acusador e o órgão julgador. Acabou. Não tem jeito. O Deltan Dallagnol, o Ministério Público ontem soltou uma nota Lava Jato em que acusa o vazamento, não sei o que e tal, os hackers que invadiram, a invasão. Hoje ele solta uma outra, tentando dizer que não são fidedignas as palavras, tentando pôr em dúvida se as palavras foram essas mesmas. Não foram essas mesmas. E olha, se a coisa que eu sei, viu, quem está cuidando, porque essa altura já tem um monte de gente contratada, inclusive empresas, que cuidam dessa área para resolver crises, né? É gente que cobra uma fortuna para dizer o óbvio. E esta fortuna cobrada para dizer o óbvio sugere o seguinte: agasalha que é mais fácil, admite que é mais fácil. Porque tudo indica que vem muito mais por aí. Tá aqui. Tá aqui. Uma combinação. E só uma coisa. Pode me chamar de jurista com aspa quanto quiser.
Porque, e sem mais, né? Eu odeio esse negócio de botar aspa nas palavras para tentar fazer a palavra dizer o contrário. Né? Porque gente que faz isso é gente que também faz aspinha com a mão. Deveria perder os dedos, inclusive. Né? Sabe, gente que faz assim, ai, tal coisa, ai, tal coisa. Arranca o dedo. Arranca o dedo. Se você quer dizer o contrário, diga o contrário, ai. Por que precisa dizer uma palavra, botar aspa para querer dizer o contrário? Dizer, ai, Érico é uma gracinha. Não precisa. Mentira, Érico. Perfeita Love you. colocação. Mentira. Por que precisa botar aspa? Aí bota assim, jurista Reinaldo com aspas. Eu, de fato, não sou jurista. Aliás, alguma vez eu disse que sou, mas graças a Deus tenho mais respeito de boa parte dos juristas brasileiros do que alguns que ostentam isso, que nem é um título, é uma consideração, né? Com um livro publicado e tudo. Agora, o Lênio Streck, que eles citam junto, o Lênio é jurista, sim. O Lênio é jurista. Diante do Lênio, quem tem que calçar e vestir as aspas do antônimo são Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Porque seja do cultivo à língua portuguesa ao conhecimento de direito, não há a menor possibilidade dos Deltans e os Moros ombrearem com Lênio Streck. Esse é jurista. Não é? E se à época só eu e Lênio, veja que aqui ele cita dois, estávamos falando que não havia prova, né? Fazer o quê, querido? E de fato, no dia, olha, a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. No dia da apresentação do PowerPoint, eu escrevi no meu blog. No dia da apresentação do PowerPoint, eu escrevi no meu blog. Sem provas para demonstrar que Lula é dono do triplex, os procuradores resolveram investir numa questão maior, acusá-lo de ser o chefe do Petrolão. Ocorre que, como observou a defesa do ex-presidente, não se fez essa acusação formal, não se apresentou essa denúncia. E por que não? Um deles responde, porque não há prova disso também. A avaliação quase unânime é de que Dallagnol se perdeu encantado com a própria retórica, o que se avalia que o MPF terá de se dedicar ao esforço defensivo de demonstrar que nada tem contra Lula. Aí eu digo, é claro que eu vou ler a denúncia na íntegra, e eu li. A restrição da Procuradoria-Geral da República tinha lá as restrições que a própria Procuradoria fez. Eu não sou jurista não, Deltan Dallagnol, eu sou alfabetizado, né? E dei aula já de interpretação de texto. Eu entendo, de texto eu entendo, não vem pra cima de mim não. E tem uma outra coisa interessante também, meninos, que é o seguinte, né? Vocês se lembram que agora o Deltan Dallagnol, que está soltando nota contra vazamento, Moro também, todos bravos com vazamento. Vocês se lembram que o Sérgio Moro vazou uma conversa da Dilma com o Lula, que tinha dois problemas. Primeiro, tinha sido captada fora do intervalo autorizado de grampo pelo próprio Sérgio Moro. E dois, trazia a fala do presidente da República, e isso só pode ser divulgado com autorização do Supremo. Ele divulgou sem autorização do Supremo, levou um pito do Teori Zavascki, desculpou-se, e olha, era uma desculpa super sincera, viu? Muito sincera. Atenção. Conversa antes da liberação do grampo.
Dallagnol para Moro. A liberação dos grampos foi um ato... Não, isso aqui é depois. Cadê? Tem antes, não tá aqui? Cadê? Não tá aqui. Não tô com ele aqui. Ele pergunta se a liberação dos grampos está mantida. O Sérgio Moro diz que sim, que está mantida. Aí depois... A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas é fácil, mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Moro, não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim. Hã? Aí... Tem uma outra coisa muito bacana. Teve uma manifestação de protesto logo depois da liberação dos grampos e tal, né? Dallagnol para Moro. E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa nos sistemas político e de justiça criminal. Um procurador parabenizando um juiz pelas multidões que estão na rua e dizendo: você vai liderar o sistema de reformas. Ao que responde Moro: fiz uma manifestação oficial, parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. Aqui, a intenção declarada de limpar o Congresso. O melhor seria um Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos, etc. Uma articulação de caráter político, inequivocamente político. E leiam as matérias do The Intercept todas as vezes em que Sérgio Moro decide, junto com Deltan Dallagnol, interferir no processo, interferir no andamento da Lava Jato. Né? E há a coisa da entrevista do Lula. Né? Uma articulação frenética para tentar impedir a entrevista. Mas isso eu falo depois do comercial. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta. E olha aqui, e também uma das 3 reportagens do The Intercept trata da entrevista do Lula, autorizada pelo Ricardo Lewandowski, e isso vira um pandemônio no Ministério Público. E aí eu acho engraçado, vocês se lembram quantas vezes eu enroscava com aquele negócio do Dallagnol, e ainda agora, né, ficar no Twitter? Tinha um troço sendo decidido no Supremo, lá estava ele cornetando no Twitter. Tinha não sei o que, lá estava ele, os amigos dele, Twitter, Facebook, atacando ministros do Supremo, mobilizando a opinião pública. Né? A propósito, Dallagnol, Sérgio Moro, Lava Jato. Vocês agora estão falando sobre a ilegalidade dos vazamentos. Eu estou vendo muita gente dizendo: nada pode ser feito porque esses vazamentos têm um procedimento originalmente ilegal. Est modus in rebus, que eu já disse não quer dizer tenha modos no rabo. Quer dizer, há uma medida nas coisas. Eu estou enganado, uma das 10 medidas de combate à corrupção era a admissão de provas colhidas ilegalmente. Eu combati isso, vocês aplaudiram. Não, mais do que aplaudiram, vocês propuseram. Vocês propuseram. Mas tem mais uma coisa aqui que eu quero lembrar aos companheiros do Ministério Público. E também lavajatistas de maneira geral. Vou ler
Vou ler. Vou ler um trecho do livro de um jurista que eu já digo daqui a pouco quem é. Fazendo assim, não, eu consigo ler assim também, mas é vício, tá? Então eu faço assim. E tá virando Coisa celular de na mil. horizontal. Portanto, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela transparência e publicidade, não podendo a invocação de inviolabilidades constitucionais constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas que permitam a utilização de seus cargos, funções ou empregos públicos como verdadeira cláusula de irresponsabilidade por seus atos ilícitos, pois, conclui o ministro Sepúlveda Pertence, o autor está citando o então ministro do Supremo Sepúlveda Pertence, inexiste proteção à intimidade na hipótese de uma corrupção passiva praticada em repartição pública. Isto vale para a corrupção passiva e eu ousaria dizer que vale então para qualquer crime. O autor do livro, sim, o livro se chama, aliás eu recomendo que é bom, Direito Constitucional, o autor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Leiam, viu? Direito Constitucional do ministro Alexandre de Moraes. Oh, não, eu não gosto de vazamento. Vocês gostam. Vocês gostam. E sim, que se investigue tudo. Se há alguém que não vai se opor à investigação, sou eu. Ao contrário. Eu vou apoiar. Agora, é preciso que se punam as pessoas. Hã? Mas quando veio o negócio do Lula, da entrevista, falaram uma linguagem abertamente política, Fábio Cuba. Dizendo, não, isso daí pode... isso pode ajudar a eleger o Lula. O Haddad. O Haddad. Aí uma tal Carol fala com o Deltan Dallagnol. Deltan, meu amigo, toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT. Mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. E aí diz Dallagnol, valeu, Carol, reza assim. Aí quando Luiz Fux, rasgando a Constituição, proíbe a entrevista do Lula, aí um outro procurador, Januário Paludo, eu fiquei sabendo agora, cheio de risinho. Aí o Deltan Dallagnol põe RSSSSSS. Ou então, tem uma outra linguagem do riso, que é qual? Aí o Ataíde Costa diz, o clima no STF deve estar ótimo. Vai ser uma guerra de liminares e assim vai. Preocupação puramente política. Política eleitoral. Inaceitável. Fala, Fábio Cuba, você tem um recado. Tenho sim, Reinaldo. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil um pouquinho mais tarde, às 9h. Nesse período todo você continua com a gente também pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7h01, a verdadeira Voz do Brasil aqui na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo e a nossa vinheta. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tá aqui de volta? Sapo... Ô, Rei! Pergunta, Rei, por que você foi assim contra a Lava Jato? Ei, por que você foi assim contra a Lava Jato? Por que tem de ser essa voz? O japonês é o que faz melhor. Esse japa palhado. Por quê? Por que, Fábio Cuba? Um caboclo de sangue na veia, lá do Escorgo, Sim. como dizia Tião Carreiro Pardinho, aí numa música que é num outro sentido, a coisa amorosa, né?
Mas um caboclinho de sangue na veia faz. Um caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. Sem morre. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Para um pouquinho. É o Dallagnol falando que eu sou jurista. Entre aspas, né, Dallagnol? Jurista, entre aspas. Você não passa de um pé rapado. Aí vocês olham, põe mais um pouquinho da música, depois vocês... É sobre coisa amorosa, mas eu tô dizendo que eu aprendi no interior, lá em Dois Corgos, aprendi a ser um caboclinho de sangue nas veias e muita opinião. Embora eu seja meio grandinho, né? Mas serve. A lição. No outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão. Ombro a ombro eles trabalhavam à noite ombro a ombro, trabalhando ali, de sol a sol. O Moro falou, né? A respeito. O que ele falou? Rinaldo, vamos direto para fala. Vamos direto para fala dele. Direto? Então tá bom. Que disse Moro? Disse Moro? Temos aí. Ah, tem a fala dele mesmo? Tá. Rapaz. Cadê o Moro? Tá aqui. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Hoje, tem. Tem sim, quer ver? Moro conversando com o Dallagnol. Talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas. Ele está falando sobre as operações da Lava Jato? Isso é orientação. Não é muito tempo sem operação, tá ali, acompanhando. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Acompanhando. Atenção, apresentou ao Dallagnol uma fonte que teria coisas contra o filho do Lula. Aí manda, aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então passando. A fonte é séria. Não, a fonte podia ser séria. Quem não estava sendo sério nesse momento é o juiz. O juiz passando uma fonte que teria coisa contra o Lula para o Ministério Público. Numa outra mensagem, pergunta: deveríamos rebater oficialmente uma acusação que o PT faz? Deveríamos, nós, juiz e Ministério Público. Eu vou ler aqui algumas coisas que diz o Código da Magistratura. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse Código, Estatuto da Magistratura, Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do país. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. A atuação do magistrado deve ser transparente, documentando-se seus atos sempre que possível, mesmo quando não legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos casos dos sigilos contemplados em lei. Querem que eu diga o quê? Né? Quem é? Questionado sobre a mensagem que sugere a troca de fase da Operação Lava Jato. Não, essa aqui, Moro, já foi. Os filhos do Bolsonaro saíram em defesa do Moro. Eu nem esperava que fosse diferente. Quem é que está dizendo isso? É impressão minha ou só o Brasil? Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, o Carluxo, aquele vereador do barulho, disse o seguinte: é impressão minha ou só no Brasil a imprensa utiliza uma invasão ilegal de algo privado
ignorando a invalidade judicial e ilegalidade, mas não se importa em divulgar com o único intuito de queimar o governo Bolsonaro e favorecer o sistema. Acho que já vi isso antes. Não, você viu sim. Quando o Moro divulgou a conversa ilegal do Lula com a Dilma. E você certamente aplaudiu. E seu pai também. E se divulgou como? Falando, não, é interesse público. Só que tem uma diferença, o Carlos Bolsonaro. Né? Se é que eu entendi direito esse negócio aqui, porque essa língua aqui é um pouco estranha. Tem uma diferença importante. Quem quer que tenha vazado isso agora, que se saiba, não vem do poder público. E precisa ver se foi hacker mesmo, será que foi? Não pode ter sido uma briga interna da Lava Jato? Hein? Hã? Tem documentos, tem tudo, invadiram, os documentos eram eletrônicos, foram todos invadidos, é isso? Não pode ter sido guerra interna? De qualquer modo, quem quer que tenha vazado para o Intercept, certamente, me parece, né, não tem a obrigação do sigilo. Agora, o Sérgio Moro tinha a obrigação do sigilo. Não é mesmo? É, né? Assim, o Bretas saiu em defesa, é isso? Isso, Reinaldo. O juiz federal Marcelo Bretas, magistrado responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância no Rio de Janeiro, também saiu em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em mensagem na internet ele disse, abre aspas, não se deve descartar a real possibilidade de serem forjados diálogos, criando fake news. Criminosos não têm ética, fecha aspas. Ah, agora estão nessa, né? Olha, uma estratégia. Ah, será que é mentira? Eu já disse, não vai nessa, porque depois tem mais coisa que evidencia que é verdade. Por exemplo, aparece áudio. E aí? Aparece áudio, e aí? Né? O Mourão também falou, o Érico? Disse o seguinte, abre aspas, conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. Então o ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, uma pessoa que dentro do país tem um respeito por parte enorme da população. Haja vista aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele, fecha aspas. Nem esperava que o vice fosse falar outra coisa. Aliás, o vice, Mourão, faz como o governo, fica longe disso. Né? Que o governo decide ficar longe. E, querido general, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela transparência e publicidade, não podendo a invocação de inviolabilidades constitucionais constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas que permitam a utilização dos seus cargos, funções e empregos para cometer crimes. Essa é a jurisprudência do Supremo. É conversa privada. Se a conversa privada traz alguma coisa que diz respeito à questão pública, então aí não. Né? Então aí não. Agora sim, que se investigue tudo, quem vazou, eu sou a favor de investigar tudo. Comprometeu a chance do colega para o STF? Ou... Membros do Supremo Tribunal Federal dizem que sim, que o conteúdo das revelações é forte, Reinaldo, e abre margem para questionar a atuação de Sérgio Moro como juiz. Segundo o jornal Folha de São Paulo, integrantes do Judiciário dizem que hoje as chances de uma indicação de Moro ao STF vingar são próximas de zero. Um pedido de suspeição do hoje titular do Ministério da Justiça foi rejeitado por Edson Fachin, mas segue sob análise da segunda turma. Exatamente. Está com voto vista do Gilmar Mendes. Olha, eu não sei o que a segunda turma vai fazer. Agora, se isso não caracterizar suspeição, não sei mais o que caracteriza. O que precisa para caracterizar suspeição? Vamos começar. Estamos de volta, aplicativo e redes sociais para todo o Brasil, no Dial para São Paulo. Um monte de associações, ia falar. Jufi falou. Ju falou, a Associação dos Juízes Federais do Brasil afirma que aguarda mais esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo portal The Intercept Brasil
e também pede que o vazamento das informações seja devidamente apurado pelas autoridades competentes. Em nota divulgada hoje, a entidade disse que confia na honestidade, na lisura, na seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça. Olha, acho que sim. Agora, cuidado a Juf, que vocês são citados lá, hein? O Sérgio Moro diz ao Dallagnol: o que a gente faz com isso? Será que deixa para a Juf reagir? A Associação de Juízes não pode ser instrumento de ações ilegais, não? Não é mesmo? Então, cuidado. A NPR. Associação Nacional dos Procuradores da República afirma que confia no trabalho desenvolvido pelos integrantes da Operação Lava Jato e condena o que chamou de obtenção ilícita de dados de supostas conversas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Eu acho engraçado, tudo bem, a NPR é uma associação de caráter sindical. E, portanto, está defendendo um associado. Acho normal. Né? Agora, gozado que a NPR endossou as 10 medidas contra a corrupção lançadas pelo Dallagnol, e nessas 10 medidas contra a corrupção estava, por exemplo, a admissão em processo de provas ilícitas. Aí é feio, né? Aí fica ruim. Aí não dá para segurar. Ou é uma coisa ou é outra. Parte do preço que eu paguei pelas coisas todas é porque eu tenho vergonha nessa minha cara. Deve ter um monte de gente de esquerda me ouvindo agora, vocês acham que eu não sei? Deve ter. Pergunta quantas vezes eu venho aqui macaquear opiniões que não são minhas para agradar esse ou aquele, inclusive de esquerda. Eles sabem que eu não sou de esquerda. Mas os mesmos critérios que eu usei para julgar, para avaliar o governo do PT, eu uso para avaliar o governo Bolsonaro e uso para Lava Jato. Isso se chama vergonha na cara. Ainda que eu não compartilhe da ideologia desse ou daquele. É assim que eu sou. É o meu jeitinho, como dizia uma personagem. Né? Tem mais tempo aí, não? Não. Não, então vamos lá. O ministro Marco Aurélio se manifestou a respeito e falou coisas pertinentes. É você, Fábio Cuba? Sou eu. Diz que a troca de colaborações entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol põe em xeque a equidistância da justiça, aspas, para o ministro Marco Aurélio. Apenas coloca em dúvida, principalmente ao olhar do leigo, essa equidistância do órgão julgador que tem de ser absoluta. Agora, as consequências eu não sei, temos que aguardar. Isso tem que ser tratado no processo com ampla publicidade, de forma pública, com absoluta transparência. Olha, a propósito, o governo decidiu ficar longe, o ministro, o vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou, o ministro Augusto Heleno, do GSI, disse que o Moro está acima de qualquer suspeita e que isso é uma tentativa dos derrotados. Não faça isso não, ministro, general. Não faça isso não. Primeiro que não tem ninguém acima de suspeita nesse sentido. Porque senão, general, o senhor passa a lidar com a seguinte coisa. Os nossos são sempre inocentes mesmo quando culpados. E os outros são sempre culpados mesmo quando inocentes. Esse é de um livro de frases que eu tenho. Aliás, que pega no pé do PT muito, viu, general? Aliás, eu pegava muito no pé do PT quando o senhor não podia falar. O senhor era lá general e tal, não podia falar. Então não vá por aí, não. O senhor não sabe o que tem. Pra que queimar a língua? Correr o risco. Que a Lava Jato atravessou o samba, general? Atravessou. Vai ler o artigo 312 do Código de Processo Penal, por exemplo, para o senhor saber quais são as condições em que se deve prender preventivamente alguém. E eles prenderam adoidado, sem ter o menor critério, apenas com o intuito de criar um case político. E, infelizmente, isso está presente nas falas. Não tem que cancelar a investigação, nada. Agora, as providências têm que ser tomadas. Isso sim. E há que ser caboclinho de sangue na veia.
Amanhã estamos aqui. Beijo. Caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre peão. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.